Olá, meu amigo, minha amiga, como que você está? Creio que você está agora gozando de uma vida plena, de paz no coração, alegria de viver, uma vida abençoada na sua família, no seu lar, na sua vida profissional, econômica e financeira. Uma coisa é certa, se não está acontecendo ainda, que você não está vendo com seus olhos físicos, creia que já aconteceu, porque já está determinado isso. Isso faz parte da vida daqueles que vivem pela fé. Fé é convicção, é certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Em outras palavras, fé é a certeza de que Deus ele estará realizando e fazendo aquilo que ele prometeu na sua palavra, uma vida e vida com abundância. E tenha certeza que isso estará sempre fazendo parte do seu cotidiano. Estaremos realizando orações em seu favor todos os dias, por isso que eu falo para as pessoas colocarem o nome delas para oração aí nos comentários. Se você ainda não colocou, você pode colocar. Que todos os dias, pela manhã, à noite, durante o dia, oramos e no momento que estamos orando, fazemos a menção das pessoas que têm elas acessado o canal, né, que têm colocado o nome para oração. E eu creio que você é uma pessoa que assim está determinada. Você pode fazer então desta forma. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Inscreva-se para que o canal se fortaleça. E eu tenho a certeza que Deus estará lhe abençoando sobremaneira. Dê o seu like, ative o sininho e os próximos vídeos o YouTube estará recomendando para você. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus ela é muito clara. Ela nos abençoa realmente, nos fortalece. Porque o livro de Efésios, no capítulo 6, aqui fala sobre a armadura de Deus, sobre a pessoa, ela está revestida desta forma. Diz assim, no versículo 10 em diante, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se fortalecer em quem? Se fortalecer em Deus, se fortalecer com as coisas de Deus, se fortalecer com essa fé, com essa convicção, com essa confiança. E diz assim, no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. No versículo 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Se cingir da verdade é a pessoa absorver aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é viável, aquilo que traz resultados, aquilo que edifica, aquilo que sustém o cristão. Porque uma pessoa que é de Deus, ela vive se alimentando das coisas que é de Deus, com certeza. Ela vive neste mundo, sim, ela se alimenta no alimento cotidiano, do dia a dia, né? Ela tem momento de descontração, que ela sai com a família, que ela procura desaparecer um pouco, no que diz respeito a ela desfrutar das coisas que o mundo com o qual ela não faz parte, mas ela está vivendo, ela desfruta de uma boa gastronomia, né, de uma boa diversão, mas ela nunca deve deixar de lado com respeito às coisas concernentes a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que estar em constante oração, orar sem cessar, é justamente estar em sintonia com Deus, e isso se dá no intelecto, isso se dá na mente, isso se dá no consciente da pessoa. E uma vez que a pessoa ela passa a ter essa compreensão, esse entendimento, ela procura se vestir daquilo que é verdadeiro, daquilo que vai lhe trazer vida e não lhe trazer sufoco, não vai lhe trazer angústia, preocupação. Por exemplo, tem coisas que a pessoa ela tem ouvido que não tem nada a ver com a verdade. Inclusive, quando Jesus estava lá diante de Pilatos, de Pôncio Pilatos, Jesus falou com respeito à verdade e Pilatos perguntou, e o que é a verdade? Jesus ele respondeu para Pilatos o que era a verdade, porque Pilatos não tinha nada a ver com Jesus. Pilatos não tinha nada a ver com aqueles que são eleitos. Tanto que ele disse assim, que se ele quisesse, ele daria o livramento para Jesus naquela hora. E Jesus disse, olha, ele não estava tendo autoridade ali que se não fosse concedido, permitido por Deus. E Jesus poderia, no caso, ele simplesmente determinar ali um acontecimento e tudo cairia por terra, mas então anularia-se aquilo que ele veio para fazer. Ele veio justamente para aquele propósito, para aquela finalidade. Hoje, quando falamos a respeito de profecias, os profetas eles vigoraram até João.
A lei e os profetas vigoraram até João. A lei e os profetas. Você vê, com respeito a práticas da lei, hoje, em muitos lugares, eles têm praticado aquilo que é justamente as coisas da lei. Não tem nada a ver com a graça, não tem nada a ver com a nova e eterna aliança. Por exemplo, tem lugares que as pessoas participam de um pão e de um suco que não tem nada a ver com respeito àquilo que foi determinado por Deus, aquilo que foi determinado pelo Senhor Jesus, porque ele não mandou que se seguisse fazendo tal prática. Ele disse fazer isso em memória de mim, porque enquanto ele estava ali, ele tinha descido às regiões inferiores da terra, teriam 3 dias ainda com respeito à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos, dos pães asmos, e ali era a celebração da Páscoa. A Páscoa, lá no livro de Êxodo, fala a respeito justamente disso, que não tem nada a ver com um pedaço de pão, com um copo de suco de uva, não. Justamente era um cordeiro. Quem participava não eram os estrangeiros, não. Era só o povo de Israel, era só os judeus que participavam. Você está entendendo? Então você vê que as pessoas elas não têm se revestido da verdade. Elas têm vivido uma vida fantasiosa com respeito à prática, com respeito às coisas da lei, com respeito. Muitos lugares têm lá, né, as coisas lá sobre um tablado que dizem que aquilo é altar. Se você for ver lá no livro de Levítico, o que era o altar era uma caixa de madeira cássia, que ela era toda revestida de bronze, e não tem nada a ver com respeito a uma parte elevada, um tablado. Isso são tudo coisas pagãs, cujo qual o povo de Israel no passado também, ele simplesmente aderiu muitas coisas que eram de outras nações, de outros povos. Por isso, quando Jesus esteve aqui no seu ministério terreno, ele procurou falar muito a respeito das coisas que o povo teria que ouvir, que eles tinham entendimento justamente com respeito às tradições, e tudo isso Jesus ele teve que ensinar lá o povo lá. E hoje, quem tem o entendimento aberto, quem tem a mente esclarecida, passa a compreender desta forma e se veste daquilo que é verdadeiro. E se reveste com respeito à couraça da justiça. Quando se fala a respeito de justiça, eu já vi casos acontecer de pessoas que se dizem crentes evangélicas, né? Que se dizem frequentadoras de lugares aonde que ela procura mostrar uma santidade, e se ela é perseguida, se ela se torna um motivo de chacota, ela se revolta e diz assim, Deus é minha justiça, e ela não tem nenhum entendimento de o que é a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, meu amigo, minha amiga, é a sua misericórdia, é aquilo que ele fez na cruz. Nós somos justificados por isso, e o justo é desta forma. Ele vive com essa convicção, com esta certeza. Ele não vive praticando rituais, nada disso não. E quando se trata a respeito da couraça da justiça, um soldado, quando ele vai para a guerra, ele procura se municiar, ele procura se equipar bem, vestindo até colete, né? Um colete para se proteger. E no passado, os guerreiros, quando eles se vestiam de armadura, essa couraça justamente era para ser colocada sobre o corpo para proteger os órgãos vitais. E quais têm sido os órgãos vitais da vida do cristão, na vida das pessoas? Justamente a questão da mente, do intelecto, porque a nossa mente ela é bombardeada 24 horas por dia, vamos dizer assim, desta forma. Não que exista um poder paralelo, mas a própria questão humana, a própria natureza humana, que ela tem a facilidade de se corromper, coisas que o mundo procura seduzir, atrair. Então a pessoa ela tem que ter essa proteção. Os órgãos vitais hoje, quando se trata a respeito do ser humano, né, geralmente é o coração, fígado, rins, e a couraça justamente era colocada sobre essas partes para que ela viesse estar protegida. E aí eu pergunto, como que está o seu coração? Você tem sido uma pessoa cujo qual tem perdoado os seus ofensores? Você tem sido aquela pessoa cujo qual não tem guardado mágoa e ressentimento? Ou você é aquela pessoa que qualquer coisinha já está emburradinha, já está ali, né? Já com raiva, com indignação contra outras pessoas? Nós temos que vigiar tudo isso, tomar essa armadura de Deus. Porque a armadura de Deus na nossa vida ela não é uma coisa física. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. E o que diz respeito à armadura,
no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, você já deve ter ouvido falar muito a respeito disso, sobre Davi e Golias, né? Que ali havia um filisteu, uma estatura muito grande diante de qualquer um homem normal, e ali ele afrontava, todos os dias ele afrontava o povo de Israel, ele afrontava pedindo que ali fosse colocado diante dele um homem para que viessem a pelejar, para que assim houvesse um confronto. No capítulo 17, no versículo 25, diz assim, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, quem matasse Golias, né? O rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Era tudo o que eles queriam. Eles queriam resultados na vida deles, mas, no entanto, não tomavam a atitude cujo qual era para tomar. E Davi chegou e perguntou, né, o que aconteceria, o que seria feito para o homem que vencesse aquele que estava afrontando o povo de Israel. E Davi disse assim, no versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Você vê que Davi não chamava ele de gigante, chamava ele de incircunciso filisteu. E Davi disse que iria contra aquele homem, que pelejaria contra aquele homem. Então chegou até ao conhecimento do rei, né, de Saul, e olha só, no capítulo 17 de 1 Samuel, no versículo 31, olha, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Então Davi disse, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu. E Saul disse assim, olha, aquele cara lá, ele já é um guerreiro desde a sua mocidade, mas você é um jovem, é um garoto. E Davi então falou que ele havia livrado as ovelhas, aquelas poucas ovelhas que Davi cuidava, ele havia livrado das garras do urso e da boca do leão. Um urso se levantou contra aquele rebanho e Davi saiu após aquele urso e o destruiu, matou aquele urso. E tanto que nem da mesma forma que nem o leão. E o que aconteceu? Diz assim no versículo 39, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi, não posso andar com isso, pois nunca o usei. Você vê, tentaram colocar algo físico sobre ele, humano sobre ele. E é isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Em vez de ela se cingir da verdade, ela tem ouvido sobre dogmas de homens, preceito de homens, ensinamento de homens, instrução de homens. E o homem vai botar terror, meu amigo, minha amiga. O homem vai botar terror. Como que ele vai botar terror? Ele vai botar terror para a pessoa ficar presa no lugar onde que ele está, para que ela venha sustentar ele. Jamais ele vai falar a verdade para a pessoa. Jamais ele vai dizer que ela é uma eleita desde antes da fundação do mundo. Jamais ele vai dizer que ela é uma escolhida. Jamais ele vai dizer que tudo já foi consumado. Ele vai colocar situações para levar a pessoa a ela viver atemorizada, atribulada, preocupada, até mesmo com os acontecimentos desses últimos dias. Ora, no passado acontecia também terremoto, acontecia furacões, vendavais, chuva de granizo. Hoje as pessoas têm informação, porque deu tal coisa lá no deserto. Mas no passado também aconteceu, só que não tinha a informação, porque não tinha a internet, não tinha canais que transmitiam e passavam isso. Hoje é muita facilidade dos acontecimentos, daqui a pouco as pessoas estão sabendo o que está acontecendo em outros planetas, já tem acontecido, ela tem informações a respeito disso. Você está entendendo? Então o que acontece? O que tem acontecido nesses últimos tempos tem sido usado muito para levar as pessoas a ficar preocupadas. Porque a vinda de Jesus não está tão longe, está muito próximo. Ora, vamos entender a palavra verdadeira. Quando os discípulos estavam saindo do templo, falaram para Jesus sobre a maravilha daquelas construções. Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra.
Ele não falou a respeito das construções, né, desses dias que nós vivemos, mas justamente daquele templo que mostrara a formosura dele. E aí perguntaram quando que aconteceria. Ele disse que aconteceria naquela geração, que viria para juízo contra aquele povo. Não era juízo contra a igreja, não é juízo contra os eleitos, porque aqueles que nasceram depois do ato consumado, né, daquilo que Jesus fez na cruz, os méritos todo é para ele. Aqueles que já nascem debaixo da nova eterna aliança, já nascem com o Espírito de Deus em si. Quem é de Deus já tem o Espírito de Deus. Outrora havia necessidade de buscar, e hoje tem eles falado que a pessoa tem que ir aonde? Que tem que ir no monte, que tem que ir no templo. Ora, no livro de João, livro histórico de João, né, no capítulo 4, lá quando fala Jesus é samaritana, a samaritana diz assim, os nossos pais adoravam no monte, e os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve orar, que se deve buscar a presença de Deus. E o que Jesus falou? Que não seria nem no monte, nem no templo. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Em verdade, não em falácias, não em falcatruas, não em mentiras. Você está compreendendo? Porque muitas das vezes a pessoa diz, mas eu tenho que estar indo no lugar para esperar o dia da vinda do Senhor. Lá quando Paulo falou que não deveriam eles ficar sem buscar se agruparem, né? De se reunirem, de se congregarem, devido ao dia do acontecimento, da vinda cujo qual Jesus falou de vir. E Paulo considerou que estaria vivo. Só que Paulo ele foi executado antes, ele foi decapitado antes do acontecimento da parousia de Jesus no ano 70, quando aconteceu a destruição do templo, quando não ficou pedra sobre pedra. Você está compreendendo? Então você vê, se cingir da verdade é a pessoa ela buscar as informações, é ela ler, é ela procurar se revestir desta maneira. Você está compreendendo, meu amigo, minha amiga? Então, se revista daquilo que é verdadeiro, não deixe que coloque sobre você algo que não tem nada a ver com Deus, como tentaram colocar a armadura física lá sobre Davi, tentaram colocar uma espada na mão dele, né? Só que a espada verdadeira que nós usamos é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E outra coisa, você já teve o entendimento da palavra? Por que Davi pegou 5 pedras? Você já procurou se informar por causa disso? Porque uma pedra bastaria. Por que ele pegou 5 pedras? Você sabe? Porque Golias tinha outros 4 irmãos. Se você for ler no Antigo Testamento, procurar, você vai ver que depois, Jonatas lá, povo de Israel, eles enfrentaram aqueles que também eram gigantes lá de Gate. E você tem essa informação lendo, você tem essa informação buscando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela te fortalece, ela te abençoa, tá certo? Como nós falamos, vamos em frente. Estaremos sempre orando por você. Se você ainda não colocou o seu nome para oração, faça desta forma, porque você vai estar sendo cada vez mais abençoado. Você já é uma bênção, você já nasceu vencedor. Mas por que eu não estou vendo os resultados na minha vida? Creia, Deus é contigo. Deus é contigo, homem valente. Deus é contigo, mulher valente. Você é de Deus. Você veio para este mundo justamente para mostrar com respeito à questão da manifestação do poder de Deus na sua vida. Não através de coisas que o ser humano quer ver para crer. Porque se não vê, não crê. Por isso que tem aí lugares que botam um monte de coisa. Porque fulano fez tal coisa e conquistou tal coisa. E aqueles que não vão em lugar nenhum que conquistam? Hein, meu amigo, minha amiga? E aqueles que nunca frequentaram um templo, que nunca tiveram um lugar e conquistam? Me diz para mim, conquistam por quê? Porque tomam atitude, porque creem no seu potencial, isso sim. E provavelmente não frequentam lugar nenhum, creem no seu potencial e creem verdadeiramente em Deus. Creem que Deus é com eles. No passado eu tinha um conhecido, um amigo, que ele dizia assim, eu nasci para vencer, eu sou de Deus, e ele não frequentava lugar nenhum. E eu pensava, poxa, mas o cidadão não frequenta lugar nenhum e age desta forma, porque já estava dentro dele a convicção. Você está compreendendo? Quem é de Deus já tem essa convicção, já tem essa segurança, essa certeza, não tem receio, não vive aflito.
sabe que tem peleias, tem lutas, porque como o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, ou seja, você é um vencedor, você nasceu para vencer, você nasceu para conquistar. Conquistar o quê? Conquistar em você a paz, a felicidade, a alegria de viver, noite de sono tranquila, família com certeza passa a estar abençoada porque você passa a contagiar, porque vão olhar para você e dizer assim, poxa fulano, como você tem alguma coisa em você diferente. É a presença de Deus, meu amigo, minha amiga. É a presença do Senhor da glória. O Espírito de Deus, ele habita em cada um de nós. E isso não é num lugar físico, num lugar onde as pessoas têm que buscar. É ela crer, ter essa convicção. Creia, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Estaremos juntos numa próxima oportunidade. Um grande e forte abraço a todos.